A natureza é o maior estrategista do mundo. Ela sabe que o ser humano tem um ponto fraco biológico inegável: o nosso instinto instintivo de proteger e se aproximar de tudo o que parece fofo e inofensivo. Mas e se a fofura não for um acidente evolutivo? E se ela for uma armadilha? Hoje, nós vamos dissecar 6 animais espalhados pelo mundo que parecem bichos de pelúcia, personagens de desenho animado ou obras de arte. Mas por trás dessa fachada inocente, eles carregam as armas químicas mais cruéis do planeta. E o nosso primeiro impostor tem os olhos grandes e tristes de um ursinho abandonado. Conheça o Loris lento. Este pequeno primata asiático se move em câmera lenta e parece implorar por carinho. Mas a anatomia dele esconde um pesadelo. O Loris lento é o único primata venenoso conhecido pela ciência. Ele possui glândulas secretoras de toxina escondidas na parte interna dos cotovelos. Quando se sente encurralado, a estratégia dele é bizarra. Ele levanta os braços, lambe os próprios sovacos e mistura esse veneno com a saliva. O resultado é uma mordida altamente tóxica que necrosa a carne humana e desencadeia um choque anafilático fulminante em questão de minutos. O bicho de pelúcia literalmente derrete a sua pele e fecha a sua garganta. Mas se o Loris lento exige uma mordida para te mandar para o hospital, o nosso próximo animal é tão letal que você não precisa nem irritá-lo. Basta encostar um único dedo na pele colorida dele. Na natureza, cores vibrantes raramente são um convite. Elas são placas de sinalização de perigo biológico. E o maior exemplo desse alerta invisível cabe perfeitamente na ponta do seu polegar. Escondido nas florestas tropicais, o sapo dardo dourado parece uma joia esculpida, brilhante e inofensiva. Mas a verdade é que ele é o vertebrado mais venenoso do planeta Terra. Diferente de predadores que precisam te morder ou injetar peçonha ativamente, a evolução desse anfíbio criou um sistema de defesa passivo e absoluto. Ele secreta batracotoxina através de milhares de glândulas espalhadas por toda a sua pele. Você não precisa ameaçá-lo. Você não precisa assustá-lo. Apenas encostar os dedos na pele úmida desse sapo minúsculo já transfere a dose fatal para o seu corpo. A química desse veneno é impiedosa. A toxina trava os canais das suas células, impedindo que os nervos transmitam qualquer impulso elétrico. Em questão de minutos, os seus músculos travam, a sua respiração falha e o seu coração sofre um colapso total e irreversível. Tudo isso sem que o animal faça um único movimento agressivo contra você. Um único sapinho de 5 centímetros carrega veneno suficiente para desligar o sistema nervoso de 10 humanos adultos simultaneamente. A morte vem literalmente embalada numa cor bonita. Mas se você acha que evitar a floresta é o suficiente para se manter seguro, o nosso terceiro animal se esconde onde você relaxa nas férias. E a armadilha visual dele é tão perfeita que turistas frequentemente o colocam no bolso para levar para casa como lembrança. Caminhar por uma praia de águas cristalinas durante as férias parece o cenário perfeito e seguro. Até você notar uma concha lindíssima na areia molhada, pintada com padrões geométricos precisos e elegantes. O instinto quase automático de qualquer turista é pegar essa pequena obra de arte para levar como lembrança. E esse é o exato momento em que o caracol do cone vence você. A biologia dessa criatura não tem absolutamente nada a ver com as lesmas lentas e inofensivas que você conhece. O caracol do cone é um franco atirador marinho altamente especializado. Escondido dentro dessa concha maravilhosa, existe um dente modificado que funciona como um micro-arpão biológico. Quando ele se sente ameaçado pelo seu toque, ele dispara essa agulha contra a sua mão a uma velocidade muito maior do que o olho humano consegue acompanhar. O terror real não está no impacto da perfuração, mas na carga que entra no seu sangue. Esse arpão injeta um coquetel químico chamado conotoxina, projetado pela natureza para cortar imediatamente a comunicação entre o seu cérebro e os seus nervos motores. O mais assustador é que a mordida tem um efeito analgésico. Você não grita de dor, você simplesmente para de sentir o próprio corpo. A paralisia muscular toma conta em questão de minutos. Como a ciência até hoje não desenvolveu um antídoto para isso, a maioria das vítimas sequer chega a tempo no hospital. Elas morrem afogadas em poças de água na altura do tornozelo, perfeitamente conscientes, mas incapazes de mover um único músculo para pedir socorro. Mas se uma simples concha pode desligar o seu corpo, o mar aberto esconde uma criatura minúscula que parece ter saído direto de um videogame. E a tática dela é ainda mais sádica. Ela não produz o próprio veneno, ela rouba.
Se você acha que a areia da praia já esconde ameaças suficientes com o caracol do cone, o mar aberto reserva uma armadilha ainda mais absurda. Flutuando livremente nas correntes oceânicas, existe uma criatura que parece ter saído direto de um videogame ou de um filme de ficção científica. Ele é lindo, hipnotizante e dá nome ao nosso vídeo, o dragão azul. Olhando de perto, ele se parece com uma pelúcia aquática em miniatura, com apenas 3 centímetros de comprimento e asas azuis iridescentes. Mas a biologia desse animal esconde o comportamento de um ladrão implacável. O dragão azul não perde tempo produzindo o próprio veneno. Em vez disso, ele flutua de cabeça para baixo, caçando ativamente uma das criaturas mais temidas do oceano, a caravela portuguesa. Ao encontrar a sua presa, o dragão azul devora os tentáculos venenosos da caravela. A natureza deu a ele uma imunidade absurda, permitindo que ele não apenas sobreviva à refeição, mas roube as células urticantes da vítima. Ele armazena esse veneno roubado nas pontas das suas próprias asas, filtrando e concentrando a toxina para uso próprio. Ele literalmente se torna uma arma biológica muito mais letal do que a presa original. Tocar nas asas bonitinhas de um dragão azul significa receber uma descarga concentrada e multiplicada do veneno de uma caravela portuguesa de uma só vez. A dor é fulminante e causa queimaduras severas no sistema nervoso. Mas se o oceano esconde esse ladrão minúsculo, é na terra firme que a nossa penúltima criatura caminha livremente, vestida com as cores de um urso fofinho. E o ferrão dela é tão brutal que ganhou a fama macabra de derrubar gado de meia tonelada. Você sai da água salgada agradecendo por não ter esbarrado no caracol assassino ou na lesma azul. Mas enquanto você caminha pela terra firme, uma pequena criatura felpuda chama a sua atenção no chão. Ela tem o tamanho de um amendoim e veste as cores exatas de um urso panda em miniatura. O seu cérebro grita que ela é inofensiva e fofinha, mas você acaba de encontrar a formiga panda. O primeiro grande pesadelo biológico dessa criatura começa com uma mentira descarada. Ela sequer é uma formiga. A formiga panda é, na verdade, uma espécie de vespa fêmea que evoluiu para perder as asas e patrulhar o solo. E aquele pelo macio preto e branco não é para mantê-la aquecida. É um alerta visual de alto contraste da natureza, projetado para avisar a qualquer predador que ela carrega uma arma desproporcional ao próprio tamanho. E a arma dela não é apenas defensiva, ela é punitiva. O ferrão dessa vespa é longo, liso e pode apunhalar a vítima repetidas vezes em frações de segundo, injetando um veneno desenhado para causar o máximo de sofrimento neural. A agonia extrema, latejante e implacável rendeu a ela um apelido muito mais sombrio entre os fazendeiros: a matadora de vacas. O choque do veneno causa uma dor tão absurda que derruba gado de meia tonelada agonizando no pasto. O humano adulto picado por essa falsa formiga relata a sensação de ter um prego em chamas cravado e girado dentro do próprio osso. Mas se o ferrão invisível na terra firme parece o limite da crueldade, o nosso sexto e último animal esconde o veneno mais letal de todos, atrás do rosto mais inocente e sorridente do oceano. E o pior, ele vai te manter perfeitamente consciente enquanto desliga o seu sistema respiratório. Você sobreviveu ao macaco venenoso, ao sapo intocável, à concha assassina e à formiga que derruba vacas. Mas o nosso sexto e último animal prova que o pesadelo final sempre tem o rosto mais inocente de todos. Ele é redondo, tem olhos grandes, nada devagar e inspirou o simpático professor de um dos desenhos animados mais famosos do mundo. Conheça o baiacu. À primeira vista, ele é apenas um peixe desajeitado que infla como um balão de água quando se assusta. Mas a biologia dele esconde um dos compostos químicos mais cruéis do planeta, a tetrodotoxina. Para você ter uma dimensão do perigo, esse veneno é 1.200 vezes mais letal do que o cianeto. Um único peixinho inofensivo, que cabe na palma da sua mão, carrega toxina suficiente no corpo para despachar 30 humanos adultos de uma só vez. E a pior parte desse veneno não é a sua força, mas o seu método. Diferente do ferrão da formiga, que causa uma dor enlouquecedora, a toxina do baiacu age em completo silêncio. Ela corta rapidamente a comunicação elétrica entre o seu cérebro e os seus músculos, paralisando o seu corpo inteiro, incluindo o diafragma. O terror absoluto é que a toxina não apaga sua mente. Você fica perfeitamente lúcido, de olhos abertos, sentindo e entendendo tudo o que está acontecendo, enquanto o seu próprio corpo simplesmente esquece como respirar.
Do pequeno primata que derrete a pele, passando pelo Pokémon aquático, até chegar no peixe sorridente que te asfixia de forma consciente, a evolução provou que a fofura, muitas vezes, é apenas a isca perfeita para a morte. Desses 6 mestres da falsa inocência, qual deles faria você correr mais rápido na direção oposta? Deixe seu comentário aí embaixo e pense 2 vezes antes de querer abraçar o próximo bicho fofinho que você encontrar.